Meu amigo, minha amiga, o meu querido pai tinha uma frase filosófica meio enigmática, que dizia que jogo é jogado, o lambari é pescado. Nunca entendi muito porque meu pai misturava lambari com jogo, enfim. Mas essa frase me veio à cabeça agora porque hoje à noite termina o prazo para descompatibilização, para troca de partidos, enfim. Então o jogo será jogado a partir de agora. A partir de agora, nós saberemos de fato quem são os candidatos, quem são os pré-candidatos, quem disputará o voto do povo brasileiro para mudanças aqui no nosso país, ou para avanços aqui no nosso país, ou pior ainda, né, para retrocessos abissais aqui no nosso país. E aí eclode a figura máxima do clã Bolsonaro, da extrema-direita aqui no nosso país, o Flávio Rachadinha. Pois bem, será que a vida que ele está levando até o dia de hoje permanecerá a mesma daqui até o dia das eleições? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre algumas das situações que já começam a desenhar e que vão criar aí grandes preocupações para essa gente da extrema-direita. Mas antes de entrar nos temas, é sempre fundamental pedir para você que chegou agora, nosso portal ainda não nos conhecia, ainda não está inscrito aqui, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, mande sempre seu comentário, dê joinha aqui nos nossos vídeos, compartilhe se você gostar, porque são formas de você ajudar a gente a chegar com o nosso conteúdo a mais pessoas como você, e se puder, prestigia adicionalmente o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá? Na seção de comentários. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, então, gente, agora o jogo será jogado e o lambari será pescado. A figura do Bananinha, aliás, do Flávio Rachadinha, que turma, hein, gente? Só que cada um tem uma alcunha complicada, né? Parece mesmo uma gangue. Bom, mas o que ele tem para mostrar para o povo brasileiro, para apresentar ao povo brasileiro? Ele tem alguma realização no plano jurídico, no plano... Ele fez alguma coisa fora da vida política? Ele tem algum predicado? Ele é um benemérito? Ele adota crianças no orfanato? Ele vai visitar velhinhos? O que ele fez na vida dele inteira, a não ser tomar dinheiro de funcionários públicos para ficar mais rico, de ficar mais endinheirado, né? De lavar dinheiro, como o Ministério Público mostrou e comprovou, e que fez com que ele escapasse até os dias de hoje por questões processuais, por questões ali das operações jurídicas, né? Mas até essas situações dele não estão totalmente apagadas. Ele só tem, portanto, frases de efeito, teorias conspiratórias, sempre pregando algum tipo de ódio, algum tipo de medo, algum tipo de ressentimento, algum tipo de temor, algum tipo de preconceito, como a gente vê nessas aparições que ele está fazendo, quando ele diz coisas assim, ó. Preparem-se, quando a gente chegar no poder, vocês não vão ter mais espaço para conquistar absolutamente nada. Estamos em ano eleitoral. Então, o que vai falar? Ele vai dizer o quê? Vai querer comparar alguma realização, entre aspas, do papai dele com o governo Lula? Ele vai dizer o quê em saúde? Vai dizer, olha, nós fizemos muito pela saúde, não entregou uma ambulância, só entregou cadáver aqui no nosso país. O quê? O Bolsonaro inaugurou alguma universidade, alguma escola? O que ele fez se não ficar atacando professores, servidores públicos, trocando de ministro o tempo todo, destruindo a educação aqui no nosso país? E você pode ir para qualquer campo. No campo do saneamento básico, no campo da infraestrutura, no campo da economia. O que fez essa criatura pelos aposentados se não passar uma reforma da Previdência que obrigou as pessoas a trabalharem mais e ganhar menos? Então, é só uma desgraça atrás de outra no plano real, no plano concreto. Portanto, gente, não tem muito o que ele dizer. Vai dizer, nós flexibilizamos armas para todo mundo. Que nós defendemos Deus, defendemos pátria, então vai ser um discurso extremamente vazio. O governo Lula, se conseguir colocar as suas realizações concretas para o debate público, deslocando o eixo dessas atenções, fica com uma vantagem muito grande. E aí o Flávio Rachadinha vai ficar se pegando, ou se apegando às questões que não fez e tentando conectar o governo Lula com coisas ruins ou supostamente ruins que estão fora do nosso país, personagens, enfim. Mas se eles quiserem levar a coisa também para o plano internacional, aí a coisa pode ficar muito complicada para eles, porque o clã Bolsonaro está associado com o genocídio fora do nosso país, com a pandemia, com aqueles que foram negacionistas, que jogaram também os seus povos à morte de uma maneira geral, como foi o governo de Trump ao tempo que ele estava lá.
Então, não terão muitas coisas para trazerem de positivas para o debate público. Como nós estamos vendo, nós estamos em curso aí com um conflito no Oriente Médio, muito complicado, que é, no final da história, né, mais uma ação do governo norte-americano, de grupos extremistas, para roubarem o petróleo do Irã, como eles fizeram na Venezuela. E aí eles vão colocando o verniz religioso de fundo para juntar todo tipo de picareta. Tem uma coisa que eu acho que uma hora vai ganhar mais tração aqui no Brasil, inclusive, que é o que está por trás de muitas articulações no plano internacional envolvendo o sionismo, né, a comunidade ali de pessoas ligadas a Israel, que defendem extremismos cometidos por Israel, e questões econômicas por todos os lados. Aí surge a figura do senhor Epstein, que era judeu e era uma figura que alguns analistas que eu tenho acompanhado têm dito que era um agente do Serviço Secreto de Israel que fez uma grande teia para pegar uma série de personagens e colocar esses personagens reféns dos seus crimes envolvendo crianças. Isso pode explicar uma série de comportamentos inexplicáveis de algumas figuras como Donald Trump, que é uma figura que estava muito conectada com o senhor Epstein. Não dá para ele negar, né? Ah, não, eu quando ia em festa na ilha dele, só iam freiras e padres, né? Não dá, né, gente? É uma figura como Trump, falando as coisas que Trump fala, se comportando como ele se comporta. Você colocaria suas mãos no fogo por algum comportamento moralmente aceito de Donald Trump? Algum tipo de coisa que ele jamais faria? Você já sabe a resposta, e eu acho até que muitos americanos também comungam dessa mesma impressão. Aqui no Brasil a gente tem essa coisa, né? Sempre o sequestro de parcelas religiosas conectadas com Israel, mas com o de mais genocida que tem Israel. Agora, eles conseguem sempre algum tipo de explicação. E nós sabemos, de fato, qual é a explicação principal, né? A explicação é grana. Não tem outra explicação para fazer, que explique a conexão dessa gente tão complicada de um lado para o outro. Hoje, aqui no Brasil, coisas muito curiosas estão acontecendo no campo da direita, né? Além dessas que a gente vai revelar bastante, a gente vai mostrar muito o que está acontecendo, esse sindicato Epstein, esse clube Epstein, que tem suas conexões aqui no Brasil, enfim. Outros personagens começam a ser expostos também até dentro do campo da direita, porque o jornalão aqui, o Estado de São Paulo, é um jornal de direita que defende os interesses da direita corporativa, direita empresarial. Outro herói sem caráter. Trajetória de Sérgio Moro, de paladino da luta anticorrupção e sabujo do clã Bolsonaro, mostra que é preciso tomar cuidado quando se elegem heróis para salvar o Brasil. Então está desmoralizando o Moro. Se é possível desmoralizar o senhor Sérgio Moro, mais que ele está desmoralizado. Outra coisa também que vai surgir no debate público aqui no Brasil, já com atraso, porque já era para a gente estar agarrada com essa pauta há muito tempo, é o fim da jornada 6x1. Está provocando reações de setores empresariais, de setores da grande mídia, setores da extrema-direita. E aí a gente vai ver muita gente como Nicolas Ferreira, o Flávio Bolsonaro, vamos ver o que ele vai dizer sobre o fim da jornada 6x1. Ele está evitando de entrar nesse tema, mas era um tema para a gente apertar a criatura também, para ele se posicionar, né? Mas a gente vai vendo figuras como esse colunista aqui, já fazendo profecias do caos. Vamos ver. Tratar um tema complexo de maneira simplista, de maneira assodada, enfim, no Congresso Nacional, especialmente no ano eleitoral. É exatamente isso que vai acontecer com o debate do fim da jornada 6x1. O governo anuncia que enviará ao Congresso um PL, com pedido de urgência. Significa o seguinte, tem que tramitar em 45 dias em cada uma das casas. Então vai ter pouco debate lá, vai coincidir exatamente no 1º de maio, então o governo faz... Vai ter pouco debate? Uma pauta que é simples. Você é contra a favor o fim da jornada 6x1? Enfim, o que se pode fazer para mitigar algum efeito aqui, outro acolá? Enfim, o governo vai apresentar as suas ferramentas e a sociedade já tem um entendimento, em sua grande maioria, sobre isso. Mas aí, né, quem defende o sistema escravocrata sempre arruma um pelo em cima do ovo. Toda a sua retórica, os sindicatos, que é um direito também, uma democracia. Agora, vamos lá, você tem o apoio de 71% das pessoas à redução da jornada, o fim da escala 6x1. Evidente, se você coloca a discussão nesse plano, se você é a favor ou contra, sem considerar todos os impactos negativos sobre renda,
informalidade. O senhor está defendendo, o senhor está fazendo o mesmo discurso dos escravocratas, na época que se discutia a abolição da escravidão, né? Você é contra ou a favor? Claro que a sociedade era contra a escravidão, escravizar as pessoas. Mas aí, segundo ele aqui, um descendente dessa linha ultraconservadora, né, tem que pensar qual será o outro lado, o impacto econômico e tal, né? Então, gente, como é que pode, né? O dinheiro, na cabeça dessas pessoas, ele ser mais importante do que a vida, do que a dignidade humana, né? Então, o cara não está preocupado com o benefício que os trabalhadores, que uma grande parcela da sociedade poderá ter, está preocupado com o dinheiro. Quem é que vai perder, como é que vai ser, enfim, né? Mas o papel do governo é atender o povo brasileiro de uma maneira em geral. Bom, outros assuntos que vão entrar nas pautas o tempo todo ainda serão os conflitos internacionais para esconder o sindicato Epstein. Porque, como eu já disse para vocês aqui, toda vez que existe uma crise, uma baixa popularidade de um governante norte-americano, eles arrumam uma guerra. Que arrumam uma guerra, aí desvia a atenção, as pessoas se unem, o assunto passa a ser gente morta, gente presa, soldado que morre, caixão que chega, é bomba para cima, bomba para baixo, um discurso para um lado, discurso para o outro, enfim, imagens espetaculares, e aí as pessoas não pensam que o cara estava ligado a crimes contra a criança. E, no caso, é o que está acontecendo exatamente nos Estados Unidos. Mas existem outras coisas em curso também. Israel repete no Líbano a estratégia genocida adotada em Gaza. Gente, o Líbano é um país maravilhoso, nós temos a comunidade libanesa no Brasil gigantesca, em outras partes do mundo. E esse povo está sendo massacrado, o povo não fez nada contra Israel. E eles estão tendo que se deslocar por uma atitude imperialista, uma atitude de colonização, que esses genocidas de extrema-direita que estão hoje comandando o Estado de Israel estão propiciando. Com o deslocamento forçado de 20% da população por ataques de Israel, o Líbano vive catástrofe humanitária. Gente, isso não está sendo exposto aqui para nós, aqui no Brasil. Mais de 1,5 milhão de pessoas deslocadas, morando debaixo da terra, morando em abrigo, pessoas foram tiradas das suas casas, as casas foram bombardeadas. Como é que está o escândalo mundial? Claro que as grandes emissoras de televisão dão uma segurada nisso aqui, porque elas estão a serviço desses grupos econômicos ligados ao sionismo, né, internacional. As imagens são gigantescas, já que a gente já viu várias, né? E aí que o presidente Lula terá uma oportunidade, durante esse processo eleitoral também, de se posicionar e de ajudar, com a pedagogia que um chefe de Estado tem em qualquer sociedade, a mostrar para as pessoas o que está acontecendo. A gente pode perceber isso nessa fala que o presidente fez, quando teve o encontro da CELAC, que reuniu a América Latina, Caribe e África. Vamos pegar um trechinho aqui para recordar, vamos lá. Que eu estou extremamente preocupado com o que está acontecendo no mundo de hoje. É importante que a gente não esqueça nunca que o mundo de hoje está vivendo a maior concentração de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. É importante que a gente não perca de vista que enquanto se gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e em guerras, nós ainda temos 630 milhões de pessoas passando fome, ainda temos milhões de seres humanos sem energia elétrica e ainda temos milhões de seres humanos sem ter acesso à educação e outros milhões e milhões de mulheres e crianças que são o resultado dessas guerras fratricidas e que ficam abandonados, sem documento, sem residência, sem ter sequer uma pátria onde morar. Por isso, nós temos insistido cada vez mais de que é preciso parar e refletir sobre o nosso comportamento. Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência. Nós não podemos permitir que alguém possa se intrometer e ferir a integridade territorial de cada país. O que nós estamos assistindo no mundo é a falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU e os seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz. E são eles que estão fazendo a guerra. E quando é que a gente vai tomar uma atitude para não permitir, sabe, que os países mais poderosos se achem dono dos países mais frágeis?
Então, esse discurso do Lula, eu coloquei inclusive um corte no nosso canal de cortes, colocando a fala dele inteira. Vou colocar no primeiro link aqui da descrição do nosso papo aqui, porque essa é uma tônica muito importante de um presidente, né? Então, nisso que eu tenho defendido com todos vocês aqui, que o presidente faça lives pela manhã, ele teria mais espaço para colocar esses temas em perspectiva, esses temas em debate aqui no nosso país, para ajudar a população brasileira, de um modo geral, entender o que são essas coisas todas que ele fala de uma forma muito brilhante fora do nosso país, mas que são ainda pouco compreendidas pela massa de brasileiros, né? É por isso que eu estou aqui. A gente vai ajudando, como aquele beija-flor, né? No incêndio na floresta, vai jogando uma gotinha de água aqui, outra lá. Quem sabe aparece depois uma manada de mamutes que vão ali puxar água e vão ajudar a apagar a floresta também, né? O fogo na floresta. É por isso que eu estou aqui junto com vocês. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.